Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez na estrada, dei uma paradinha aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E desejar pedindo sempre oração, as nossas vidas, né? Sempre aí na estrada, rumando, endereçando-se a fim de falar de Jesus. Esse é o propósito de nossa existência. Livro das Revelações, não livro das confusões. Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 7 e 8. Aqui nós temos a bifurcação da vida, e eu diria a bifurcação da existência e do propósito da vida humana. E olha que interessante, por que da existência e do propósito da vida humana? Porque o que relata-nos aqui é no pós-vida. Então, desde que o homem caiu no Éden, viver deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser um meio pelo qual. Então, o propósito da vida é o pós-vida. Entendeu? O propósito da vida é o pós-vida. Se esperarmos em Deus, disse Paulo, apenas nessa vida, somos os mais desprezíveis, somos os mais miseráveis dentre os homens. Como nós estamos aí numa via pública, eu estacionei num lugar seguro, mas, consequentemente, as pessoas passam por aqui, então não tem o que ser feito, ok? E eu não tenho do que envergonhar-me porque eu estou falando de Jesus. É aquela velha história, eu não me envergonho do Evangelho. Por que me envergonharia? Romanos 1,16. A questão é se o Evangelho não se envergonha de mim. Aí eu preciso preocupar-me seriamente com isso. Apocalipse 21, versículo 7. A epígrafe é o novo céu e a nova terra. Versículo 7. Quem vencer? Então, isso é interessante demais, né? É assunto para um outro vídeo, quem sabe. Quem vencer? Então, não é o quanto eu falo, não é o quanto eu prego, não é o quanto eu acredito, não é o quanto eu estou filosofando sobre, não é o quanto eu conheço, é o quanto eu venço. Então, quem vencer? Quem vencer herdará todas as coisas. Observe. Se é herdade, se é herança, a gente dá para colaboradores, funcionários, empregados. Eu prefiro nominar como colaborador. A gente dá para colaborador salário, correto? A gente dá para amigos ou necessitados, né? A gente dá oferta ou esmola, mas para filhos a gente deixa herança. Então, quem vencer é um filho, porque ele herdará. E não herdará algumas coisas, mas herdará todas as coisas. E se é herdade, alguém pode dizer, o que a minha filha precisa fazer para herdar o que tem? Precisa nada, ela só precisa ser o que ela é, minha filha. Ok? Mas o texto diz que para herdar precisa vencer. Então, mais uma vez, essa fala que eu vou dizer agora, eu já tenho falado inúmeras vezes, reitero a mesma, corro o risco de ser repetitivo, mas faz-se necessário. Equilíbrio, soberania divina, herdará, responsabilidade humana, é preciso vencer. Ok? Então, a quem vencer, preciso fazer algo. Herdará, soberania, se não fosse a bondade, a divindade, a graciosidade, não há o que eu faça que me condicionaria sem o auxílio benéfico daquele que é doador. Então, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. Então, ele não é Deus de derrotados, ele é Deus de vencedores. E nós somos mais que vencedores, não em nós mesmos, mas naquele que nos auxilia, naquele que nos ajuda, a saber, em Cristo Jesus. E ele será meu filho. Olha que interessante. Herdade, filho, Deus, isso é maravilhoso. Mas, contraponto, e eu diria que esse talvez seja um dos versículos, se não o versículo, né? Mais terrível, mais horripilante da raça humana. Mas quanto aos tímidos, e por favor, né, por bondade, estude essa palavra e o que ela significa. Tímidos é que são omissos, né? Mas aos omissos, aos incrédulos, descrentes, né? Aos abomináveis, homicidas, fornicadores,
feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre. E isso é a segunda morte. Talvez você, ao ler um texto como esse, ao ouvir alguém falar sobre um texto como esse, você pode achar assim, não, isso aí estão forçando a barra, as pessoas estão valendo-se de uma coisa que não é verdadeira, as pessoas estão usando de um texto como esse para causar amedrontamento. Não é nada disso. Isso aqui é Bíblia Sagrada, isso aqui é a Palavra de Deus. Eu preciso lembrar-lhes que disse Jesus, Mateus 25, que o inferno foi preparado para os demônios e seus anjos, não para nós. Aquilo que nós chamamos de inferno, na verdade, é a segunda morte, o lago de fogo. O inferno é um ser que será lançado dentro do lago de fogo. Isso é uma outra história, isso é um outro assunto. Mas até em textos como esse, você encontra uma manifestação do caráter divino. E não é uma manifestação do caráter de juízo, no caráter de um Deus vingativo, iracundo. Não é isso. Você precisa entender o seguinte: não importa se a sua escola, no quesito Apocalipse, é uma escola histórica, uma escola preterista, futurista, não importa se você é dispensacionalista, uma coisa é verdade. Historicamente você sabe, você não desconsidera, você vale-se da verdade que o livro de Apocalipse tem como contexto geográfico e histórico a ilha de Patmos, onde João está tendo essa revelação, mas, sobretudo, ele está ali por consequência de um fator social. Que fator é esse? Esse eu chamaria de cristofobia, uma perseguição. Então, o que você tem aqui é o resultado. Nós diríamos que aqui você tem o desdobramento da raça humana. Mas, historicamente falando, você tem aqui pessoas, cristãos, que estão sendo perseguidos, seus bens estão sendo expoliados, tá certo? Então, não é que você está usando ou valendo disso aqui de uma maneira emotiva, um apelo emocional. Não é isso. Você precisa entender que os crentes estão sendo esfoliados, seus bens expoliados, os crentes estão sendo crucificados. A história conta que, principalmente no período de Nero, ali pós anos 64, faltou madeira para fazer cruzes, para crucificar os cristãos, né? Aí isso é um assunto para um outro vídeo. Você lembra lá, quando dos 14 bairros, né, 4 bairros não sofreram com o incêndio de Roma, aí Nero coloca fogo em Roma, né, isso é história, isso é inegável. Esses 4 bairros eram povoados em sua grande maioria por cristãos, então a soberania divina, graciosa, o cuidado divino, então esses 4 bairros que não sofreram, eram povoados por cristão, então era o álibi que Nero precisava para achar um culpado. Então os cristãos foram culpados. Logo, eles foram a júri popular, logo eles foram condenados, sentenciados, odiados de todos os modos e, consequentemente, crucificados. Então a história conta-nos que a acusação que pesava sobre eles era: como eles estão pregando que não tem cidade aqui, que a cidade dele é nos céus e esperam novos céus e nova terra, então eles colocaram fogo em Roma, porque na verdade eles estão esperando novos céus e nova terra. Outros argumentaram que esses entendiam que era o juízo divino e que precisava vir sobre os pecadores. Então, por consequência disso, foi colocado nesses cristãos uma culpa que não lhes era pertencente. Então, é uma acusação injusta. Na verdade, o que se tem aqui é factoides, o que tem aqui é fake news. A notícia que se tem aqui é mentirosa, não é verdadeira, né? Eles estão iludidos quanto a essa propaganda que se vende, né? Eles estão sendo iludidos quanto, como é que eu posso dizer, a narrativa que se cria, e de uma maneira mentirosa, tá? De uma maneira mentirosa, os cristãos estão sendo culpados de algo que não fizeram. Então não é verdade o que está sendo dito sobre eles. Então eles estão sendo mortos, eles estão sendo sentenciados.
e as agruras são terríveis, é um pavor, é um pânico. E daí a pergunta que fica é essa: será que nós, injustiçados como estamos sendo injustiçados de uma maneira inútil? Será que Deus, o Senhor, bondoso e justo como Ele foi e é e sempre será, não trará juízo a essas pessoas? Porque o que estão acusando-nos não é verdade, é mentira. Então eles estão sendo acusados de algo que, na verdade, eles não... Isso é terrível, gente. Eles não fizeram. Eles são avessos a isso. Eles também sofreram com isso. O cristão é aquele que tem a cabeça no céu, mas tem o pé na terra. Então nós temos a cabeça que é Cristo, mas nós que somos o corpo, cujo Cristo é a cabeça, estamos aqui. Os nossos pés estão aqui. Então o cristão autêntico, ele faz bem à sociedade, ele faz bem a tudo e a todos, ele luta pelos direitos, ele quer o bem, porque ele é do bem, ele é da paz. Mas foi dado a eles, de uma maneira mentirosa, foi atribuído a eles algo que não é verdadeiro a seu respeito. E toda a questão é: ficarão esses impunes? Esses mentirosos, como diz o texto, esses abomináveis, esses homicidas que estavam matando os cristãos, e os omissos, tímidos, aqui omissos, que poderiam fazer algo, que a lá Pilatos estavam sujando as mãos ao lavá-las, será que esses ficariam impunes? Será que não havia para eles uma punidade por tamanho, olha, não tem nem como descrever, por ocasião da perseguição originada assim em Nero, posteriormente postergada, passada adiante, e também recriada naquele que foi chamado de segundo Nero, a saber, o imperador Domiciano. Então será que as nossas irmãs que tiveram seu ventre rasgado, o feto tirado, lançado aos leões e colocado gatos vivos e costurado, entendeu? Para que as irmãs morressem agonizando em dor. Pedro, que segundo a história, teve que primeiro presenciar sua mulher ser crucificada, para que depois ele também o fosse. E outros, a história conta-nos que pais viam seus filhos sendo mortos, queimados, e posteriormente a isso, seus olhos vazados, como se fosse a última coisa que eles vissem, e após terem seus olhos vazados, eram crucificados. Coisas terríveis, que eu não quero nem falar aqui, é agoniante, ok? Falar sobre isso. Será que essa gente que fez todo esse mal ficará impune? E essa gente que sofreu todo esse mal, fazendo o bem, recebendo o mal como recompensa do bem que fez, será que essa gente não vai ter nada de benefício? Será que Deus, o Senhor, não trará juízo? Então, o próprio juízo de Deus revelado no Apocalipse é a manifestação do seu amor. Ah, não pode, pode e é. A manifestação do amor de Deus pelo zelo, pelo bem e por aqueles que são seus. Então não é que nós estamos aqui clamando por juízo, né, clamando por justiça, e ocorrerá inevitavelmente em juízo aqueles que são malfeitores. Não é que nós estamos aqui de uma maneira vingativa, querendo revidar o mal recebido. Não, é que isso faz parte do caráter de Deus, do caráter justo de Deus. Isso é Deus que trará justo juízo e que dará aos homens aquilo que os homens de fato querem receber. Aqueles que buscarão bem receberão bem do Deus que é bom. E aqueles que não quiseram bem, que escolheram, livre-arbítrio, que optam pelo mal, terão o mal como recompensa da sua escolha. Então isso aqui é o seguinte, vamos pensar de novo. Os cristãos estão sendo perseguidos de uma maneira terrível, indescritível, invernaculável, invocabulável. Não há como descrever. Injustamente, mentirosamente, de falso testemunho é dado sobre eles. Uma coisa atribuída a eles que não é verdadeira. Então eles sofrem moralmente, porque é injustiça. Eles sofrem psicologicamente, eles sofrem fisicamente. Eles sofrem monetariamente, seus bens também são roubados. E agora tudo isso será em vão? De modo algum. Há novos céus e a nova terra. Há benfeitoria para aqueles que, benfeitores como são, optam pelo bem e receberão de Deus, que é bom, sua grata recompensa. E aqueles que, infelizmente, não querem outra coisa senão o mal, justiça e juízo são as bases do trono de Deus.
receberão aquilo por quanto são merecedores disso. Então, o livro de Apocalipse traz essa ideia de taças de Deus, da ira de Deus, a manifestação da sua justiça. Não é que Deus, reitero, é um Deus bravio, é um Deus iracundo, é um Deus que deseja, é um Deus que tem prazer. Não, Deus não tem prazer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer nisso. Porém, Deus, como parte de seu caráter, justo e santo como é, tão amoroso a ponto de não querer que ninguém se perca, que deu seu próprio filho, puniu a si mesmo por ato que também não fez. Se alguém perguntar quem matou o Senhor Jesus, eu lhe diria, eu matei o Senhor Jesus. Você matou o Senhor Jesus. Nossos pecados levaram Jesus à cruz. Agora, mais do que isso, o próprio Pai sacrificou seu próprio filho para que nós, filhos seus, por adoção, não nos perdêssemos. Então Deus é bom, gente. Deus é bom. Não pense que a justiça de Deus é o caráter de um Deus vingativo, de um Deus mau, de um Deus irado. Não. Deus é bom, sempre bom. Por isso que a misericórdia precede o juízo. Por isso que sempre Deus vem advertindo-nos. E quando mostra o seu juízo, é prova do seu caráter justo. E quando adverte-nos para que livramos-nos deste mal, é prova do benéfico caráter, do benigno, do longânimo, do misericordioso caráter de Deus. Faz parte, é inerente à sua tão augusta e maravilhosa pessoa. O Deus a quem amamos e servimos. O Deus a quem sempre damos honra, glória e louvor, porquanto é digno disso. Então acredite, existe inferno sim. Para a tristeza daqueles que não restam outra coisa, porque escolheram por si mesmo ir para um lugar que não foi preparado para eles, mas para os demônios. Para você, o texto diz no verso 7. Viu de novo? Céu primeiro, herança primeiro, bondade, benefício, atribuições, tem o tribunal de Cristo, tem os galardões, tem as heranças, as herdades. Por quê? Por que abandonar tudo isso? 2:13 de Jeremias, 2 maldades fizeram o meu povo. Deixaram as águas salutáveis, sadias, sanadoras, e cavaram para si cisternas rotas. Por que isso? Para que pagar para ser infeliz? Se voluntária e graciosamente você pode receber de uma maneira graciosa, aleluia, de uma maneira benéfica, caudalosa, maravilhosa, oh glória a Deus, os benesses e os benefícios do Deus bom, que tão bom quanto é, me traz aqui para falar essa palavra e te dizer, o céu te espera, o céu é teu lugar, Deus quer te dar por herdade, Deus quer te dar por herança, dai-me eu te darei, pede-me eu te darei as nações por herança. Salmos 2:8, claro que é uma referência a Cristo Jesus. Todo aquele que o Pai me deu, disse Jesus, vem a mim. Então, gente, vamos a Ele. Deus está de braços abertos a te esperar e adverte-te na sua palavra, a fim de que você e eu, nós outros, não nos perdamos. Há possibilidade de vida eterna, de céu, de delícias. Céu ou inferno, você é quem escolhe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.